Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 19ª aula. Nesta aula, nós vamos estudar exclusivamente o cânon 1091, que se refere ao impedimento dirimente de consanguinidade, pois este é um cânon um pouco complicado, não no entendimento em relação ao cânon em si, mas na contagem dos graus. Então, esta aula, ela requer máxima atenção de cada um de nós. Então, temos assim o cânon 1091. Na linha reta da consanguinidade, é nulo o matrimônio entre todos os ascendentes e descendentes, tanto legítimos como naturais. Quem são os legítimos? Os legítimos são aqueles que nascem dentro de um matrimônio válido. Os naturais são aqueles que nascem dos mesmos pais, mas não dentro de um matrimônio válido. Então vejam bem, o que nós podemos entender aqui por esta linha reta? Olha aqui. Vamos colocar aqui em relação a você, né? A linha reta, ela pode ser ascendente ou descendente. Então, em relação a você, quem está na linha reta ascendente? O pai, a mãe, o avô, a avó, o bisavô, a bisavó, o trisavô, a trisavó, né? Estas daqui são as gerações. Gerações ascendentes, primeira geração, segunda geração, terceira geração e quarta geração. E em relação à linha descendente, a linha reta descendente, filho, neto e bisneto. Primeira geração, segunda geração e terceira geração. Olhem que na linha reta nós só encontramos os ascendentes e os descendentes. O que não são ascendentes ou descendentes estarão todos nesta chamada linha colateral. Então, na linha reta, o matrimônio será nulo, né, em todos os graus. Na linha reta de consanguinidade, o matrimônio é nulo entre todos os ascendentes e descendentes, sejam legítimos como naturais. Agora, como eu já expliquei, na linha colateral é nulo o matrimônio até o quarto grau, inclusive. Então, lembram que eu falei que quem está na linha colateral são todos aqueles que não são ascendentes e descendentes. Então, nós temos na linha colateral irmão, sobrinho, sobrinho-neto, tio, primo-irmão, filho do primo, tio-avô, filho do tio-avô, neto do tio-avô. Então, todos estes que não são ascendentes e descendentes, eles são colocados na linha colateral. Como diz o cânon, na linha colateral é nulo o matrimônio até o quarto grau, inclusive. Então, nós temos, por exemplo, aqui, como nós vamos ver a seguir, né, que o candidato, ou seja, você não pode casar com o teu irmão, né, porque vocês são do segundo grau da linha colateral. Não pode casar com o teu sobrinho, que são do terceiro grau da linha colateral, e nem com o filho do teu sobrinho, que é o quarto grau da linha colateral. Também não pode casar com o teu tio, né, que é da linha colateral de terceiro grau, e nem com o teu primo primeiro, né, teu primo irmão, que é o quarto grau da linha colateral. Mas você já poderia casar, por exemplo,
com o filho do teu primo sem nenhum tipo de impedimento. Nós vamos ver depois, por exemplo, que o quarto grau e o terceiro grau, o quarto grau e o terceiro grau podem ser dispensados. Porém, no segundo grau da linha colateral, nunca se dá a dispensa para o matrimônio por se tratarem de dois irmãos. Nós já sabemos que na linha reta, ascendente ou descendente, o matrimônio será sempre nulo e, nestes casos, não podem ser dada a dispensa. Da mesma forma, com o segundo grau da linha colateral, por se tratarem de irmãos, então não pode se dar a dispensa, podendo ser concedida a dispensa para o terceiro grau e o quarto grau. Terceiro grau e quarto grau. Aqui, como nós temos o quinto grau, como nós já lemos no matrimônio, matrimônio até o quarto grau, inclusive. Então, significa que o quinto grau não necessita mais da dispensa. Então, quais são, na consanguinidade, quando que pode ser dispensado o matrimônio? Somente no terceiro grau e no quarto grau, na linha colateral da consanguinidade. A partir do quinto grau, não se requer mais a necessidade da dispensa. Depois nós vamos ver como é que nós vamos, então, contar estes graus. O impedimento de consanguinidade não se multiplica, ou seja, se refere somente ao impedimento de consanguinidade. Parágrafo 4º. Nunca se permita o matrimônio, havendo alguma dúvida se as partes são consanguíneas em algum grau de linha reta ou no segundo grau da linha colateral, ou seja, permanecendo a dúvida se existe ou não consanguinidade, na linha reta, em qualquer grau da linha reta, não pode ser permitido o matrimônio e no segundo grau da linha colateral também não pode ser permitido o matrimônio. Ou seja, nestas situações, na linha reta, em qualquer grau da linha reta, e no segundo grau da linha colateral, que são entre irmãos, permanecendo a dúvida se são consanguíneos ou não, o matrimônio não pode ser permitido. Então, o cânon 108, ele nos ajuda a definir como é que nós vamos contar os graus. Primeiramente, veja bem, conta-se a consanguinidade por linhas e graus. Então, vejam bem, linhas, nós temos o que? A linha reta ascendente e a linha reta descendente. E temos a linha colateral. Então, estas são as linhas. E depois, os graus entre você e o teu pai, entre o teu pai e o teu avô, entre o teu avô e o teu bisavô, entre o teu bisavô e o teu trisavô, entre você e o teu irmão, entre você e o teu primo irmão. Estes são chamados de graus. E nós vamos ver, então, como é que nós contamos estes graus. Em linha reta, tantos são os graus, quantas as gerações ou as pessoas, omitindo o tronco. Então, vejam bem, entre você, vamos supor aqui, entre você e o teu trisavô, quem é o tronco aqui? O tronco é o teu trisavô. Então, nós contamos quantas pessoas tem até o tronco. Vejam bem, temos 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Só que o direito diz omitindo o tronco. Então, nós não contamos o tronco. Então, nós temos 1, 2,
3, 4. Ou seja, você, em relação ao teu trisavô, né, são consanguíneos, aí eu falo em relação a você, são consanguíneos na tua linha descendente de quarto grau, né, de quarto grau. Então, 1, 2, 3, 4, 5, tira, tira o tronco, não conta o tronco, então sobram quantas pessoas tirando o tronco? 1, 2, 3, 4. Então, em relação ao teu trisavô, em relação a você, ele está na tua linha reta ascendente e vocês são, então, consanguíneos do quarto grau. E em relação ao teu trisavô, você está na linha reta em relação a ele, na linha reta descendente, ou seja, porque você descende dele. Então, em relação a ele, você é descendente, e em relação a você, o teu trisavô, ele é ascendente. Na linha colateral, tantos são os graus quanto as pessoas em ambas as linhas, omitindo o tronco. Então, ou seja, na linha colateral, nós contamos da mesma forma que nós contamos na linha reta. Então, vamos ver entre você, né, e o filho do teu primo. Então, nós temos que contar quantas pessoas tem até chegar aqui. Então, vejam bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, quem é que faz a ligação do filho do primo com você? Ou seja, quem é o tronco comum entre vocês dois? Vejam bem, o tronco comum entre vocês dois é o avô. Então, a gente vai tirar o avô, né? A gente vai tirar o avô e vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, em relação ao filho do teu primo, vocês são consanguíneos na linha colateral de quinto grau. E então, em relação ao teu primo irmão, vocês são consanguíneos na linha colateral de quarto grau. Lembrando que no quarto grau é um impedimento dirimente. Então, até o quarto grau da linha colateral, inclusive. Então, aqui, para que o matrimônio possa ser realizado, neste terceiro grau aqui, o casamento teu, vamos supor, com a tua tia ou com o teu tio, necessariamente requer-se a dispensa. O casamento com o teu primo irmão, com a tua prima irmã, então, necessariamente requer dispensa. Então, vamos ver esta contagem na linha colateral em relação a você e ao teu sobrinho neto. Então, nós temos quantas pessoas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quem é que faz a ligação comum entre você e o teu sobrinho neto, que faz com que você seja o tio, né, avô desta pessoa? O teu pai. Então, a contagem que nós vimos no cânon 108 diz que nós tiramos, não contamos o tronco. Então, o tronco aqui é o teu pai. Então, tirando o tronco, quantas pessoas nós temos? 1, 2, 3, 4. Ou seja, significa, então, que em relação a você e ao teu sobrinho neto, vocês são consanguíneos em linha colateral, porque o teu sobrinho neto não é nem descendente e nem ascendente teu. Então, vocês são consanguíneos na linha colateral de quarto grau. Então, neste grau aqui, que é o quarto, neste grau aqui, que é o terceiro, se houver um casamento nesta situação, teu casamento com teu sobrinho ou tua sobrinha,
teu casamento com o sobrinho neto ou com a sobrinha neta, né? Então requer-se aqui, né, a dispensa apenas nestes 2 graus, terceiro e quarto grau, se pode ser dispensado. Este daqui, que é em relação ao teu irmão ou à tua irmã, não pode ser dispensado, porque o cânon nos diz que o segundo grau da linha colateral não pode ser, então, dispensado. Olha aqui, conta-se a consanguinidade por linhas e graus. Então, a linha reta, nós já sabemos que se refere aos ascendentes e aos descendentes, e a linha colateral é aquela que se refere, né, a todos aqueles que não são ascendentes e descendentes, diretamente de você. Então, vejam bem, a consanguinidade, né, que é o cânon 1091, é um impedimento que, por longa tradição histórica, existe não somente no direito canônico, mas também no direito civil por razões morais, sociais e genéticas. A consanguinidade, ou seja, a parentela de sangue, é o vínculo que une as pessoas aos descendentes do mesmo tronco. Qual é, então, o objetivo do impedimento? Em conformidade substancial com a legislação precedente, o atual Código de Direito Canônico estabelece os seguintes princípios normativos, ou seja, a consanguinidade na linha reta dirime o matrimônio em todos os graus ascendentes e descendentes, entre pai e filha, ou mãe e filho, entre avó e neta, e assim por diante. Então, na linha reta não existe dispensa. A consanguinidade na linha reta, na linha colateral, perdão, aqui não é linha reta não. A consanguinidade na linha colateral dirime o matrimônio até o quarto grau inclusive, que é, então, o parágrafo 2 do cânon 1091. Entre irmãos, segundo grau, entre tio e sobrinha, terceiro grau, entre tio e filha da sobrinha, quarto grau, e entre primos, também quarto grau. Então, na linha reta, a consanguinidade dirime o matrimônio entre todos os graus, e na linha colateral, dirime o matrimônio até o quarto grau, inclusive, como nós já tínhamos visto, né, aqui na tabela. Então, em relação a você, né, o teu irmão está no segundo grau da linha colateral, o teu sobrinho no terceiro grau da linha colateral e o teu sobrinho neto no quarto grau da linha colateral. Lembra que até o quarto grau, inclusive, dirime o matrimônio. Lembrando que o terceiro e o quarto grau, em causas graves, podem ser dispensados. E também em relação a você, né, ao teu tio, que nós temos o terceiro grau, né, e em relação ao teu primo irmão, o quarto grau. Então, até o quarto grau, inclusive, né, o matrimônio é nulo e o terceiro e o quarto grau podem ser dispensados. O matrimônio não pode ser permitido enquanto existir dúvidas sérias que as partes sejam consanguíneas na linha reta ou no segundo grau da linha colateral, pois para estes não existe dispensa. Permitindo-o, se isso incorre no risco de violar uma lei natural, se a consanguinidade existisse nesses graus, tanto na linha reta quanto na linha colateral. Não se pode conceder a dispensa da consanguinidade na linha reta em qualquer grau e do impedimento de consanguinidade no segundo grau da linha colateral, que é entre irmãos. O fundamento da consanguinidade não é o matrimônio, mas a geração, legítima ou ilegítima, natural ou artificial.
A sua contagem se efetua, então, por linhas e graus. A linha. O que é esta linha? É a série ordenada de pessoas que têm origem no mesmo tronco. É linha reta quando a pessoa descende de uma e de outra. Pai, filho, neto e bisneto. Então, vejam bem aqui. Em relação ao teu trisavô, todos estes daqui são descendentes do teu trisavô. Né? São descendentes que estão... Este daqui é o tronco para este, né? Se este descende deste, este descende deste, este descende deste e este descende deste. Então veja que você não está descendendo deste daqui, você está descendendo deste daqui. Né? Então este daqui não é linha reta para você, porque não é ele o teu descendente direto. O teu descendente direto é esse daqui. Este é irmão do teu trisavô. Então, em relação a este daqui, ele formou aqui, é claro, uma outra linha reta. Mas em relação a você, o irmão do teu bisavô, ele está na linha colateral e não na linha reta. Então, linha reta, nós temos que colocar isso na cabeça. É sempre pai, linha reta ascendente em relação a você. Pai, mãe, vô e vó, bisavô, bisavó, trisavô, trisavó e assim por diante. Na linha reta descendente, filho e filha, neto e neta, bisneto, bisneta, né? E assim por diante. É colateral quando as pessoas possuem o mesmo tronco, mas não descendem uma da outra. Irmão e irmã, ou seja, você não descendeu do teu irmão, a tua irmã não descendeu de você. Então vocês não estão na mesma linha, mas descenderam do mesmo pai. Então, em relação a você, o teu pai está na linha reta ascendente, em relação a ela, o teu pai está na linha reta ascendente. Mas em relação a você e ela, vocês estão indo, né, por linhas colaterais e não por uma linha reta. A linha reta pode considerar-se tanto na sua direção ascendente, do pai, do filho ao pai, como naquela descendente do pai ao filho. E o grau, então, exprime a distância existente entre as pessoas consanguíneas. Né? Então, a existência entre você e o teu pai, né? Entre você e o teu avô, né? Entre você e o teu bisavô, entre você e o teu filho, entre você e o teu irmão, entre você e o teu tio. Né? Então, qual é a distância existente entre uma pessoa consanguínea e a outra? E o tronco, enfim, é a pessoa ou as pessoas das quais descendem os vários consanguíneos como uma raiz comum. Por regra, a raiz comum é formada por duas pessoas, pai e mãe, comum. E a consanguinidade que lhe deriva é chamada de bilateral. Quando que esta consanguinidade é chamada bilateral? Quando você descende do mesmo pai e da mesma mãe, ou seja, que você descende dos dois troncos. Por isso, bilateral, pai e mãe, do mesmo pai e da mesma mãe. Se, ao contrário, o tronco comum é constituído por apenas uma pessoa, ou seja, ou o pai ou a mãe que tenham gerado vários filhos, o homem com outra mulher ou a mulher com outro homem, chamados de meio-irmãos, existe a consanguinidade unilateral, ou seja, você com o teu irmão não estão pegando uma consanguinidade bilateral do mesmo pai e da mesma mãe, mas estão pegando uma consanguinidade apenas da mãe. Por isso que ela é chamada uma consanguinidade unilateral, ou seja, de um mesmo tronco. Então, pode ser que você que tenha uma casa
com 4 irmãos, pode ser, e esses irmãos, cada um tem um pai diferente. Então, neste sentido, né, ou uma mãe diferente. Então, neste sentido, a consanguinidade é unilateral. Por que unilateral? Porque aqueles 4 irmãos vão ser consanguíneos apenas pela mãe e não também com o pai, ou apenas do pai e não com a mãe. Então, os irmãos nascidos do mesmo pai e da mesma mãe são chamados de germanos. Os irmãos nascidos do mesmo pai e com mães diferentes são chamados de unilaterais e, mais propriamente, consanguíneos. Então, aqueles que descendem do mesmo pai, mas com mães diferentes, são chamados de unilaterais e, mais especificamente, de consanguíneos. Os irmãos nascidos da mesma mãe e com pais diferentes são chamados simultaneamente também unilaterais, porém, neste caso, mais propriamente como uterinos, ou seja, que vieram, né, e que foram então gerados no mesmo útero. Então, de um pai com mães diferentes, unilaterais e consanguíneos, de uma mesma mãe, mas com pais diferentes, unilaterais, e também uterinos, porque foram gerados no mesmo útero. Ao se determinar o grau da consanguinidade, o cânon 108 dá a seguinte norma: na linha reta, tantos são os graus quanto são as gerações, ou seja, quanto são as pessoas, excluído o tronco. Né? O tronco aqui podemos entender do latim stipite, né? Ou do português estirpe. Então, assim temos entre pai e o filho, a consanguinidade é de primeiro grau, ou seja, conta o pai e o filho, ou seja, duas pessoas. E neste caso, o pai é o tronco. Então, se o pai é o tronco, tira o pai e fica apenas o filho, ou seja, apenas uma pessoa. Assim, temos o primeiro grau da linha de consanguinidade, né, na linha reta. Então, vejam aqui, entre você e o teu pai. Né? Quantas pessoas nós temos? Uma, duas. Então, nesta contagem que nós estamos fazendo, o tronco é o teu pai. Então, na contagem dos graus, o tronco a gente elimina. Então, entre você e o teu pai, eliminando a contagem dele, sobrou apenas uma pessoa. Então, nós temos aqui o primeiro grau da linha reta. Em relação a você, ele é ascendente, e em relação a ele, você é descendente. Então, nós podemos contar assim: em relação a você, o teu pai é o primeiro grau da consanguinidade na linha reta ascendente, e em relação a ele, você é o primeiro grau na linha reta da consanguinidade descendente. Entre avô e neto, temos o segundo grau. Conta o neto, o pai e o avô, 3 pessoas. E neste caso, o tronco é o avô. Tirando o avô, temos 2 pessoas. Então, a contagem é segundo grau da consanguinidade na linha reta. Então, veja aqui, você e o teu avô. Quantas pessoas nós temos aqui? 1, 2, 3 pessoas. Então, tirando o tronco, tá? Em relação ao teu avô, sobram 2 pessoas. Então, você é consanguíneo na linha reta ascendente de segundo grau. Então, 1, 2 pessoas. Então, o teu avô, ele é teu consanguíneo na linha reta de segundo grau ascendente, porque ele está acima de você, ou seja, você descende dele. Então, ele é teu ascendente.
Entre o avô e o bisneto, temos o terceiro grau. Conta o bisneto, o neto, o pai e o avô. O que é o bisavô em relação ao bisneto? Ou seja, 4 pessoas. Tirando o bisavô, temos 3 pessoas, então fica terceiro grau da consanguinidade na linha reta. Então, aqui, entre você, né, que nós estávamos falando, o teu bisneto ou o teu bisavô. Então, entre você e o teu bisavô, né, quantas pessoas nós temos? 1, 2, 3, 4. Tirando o tronco, que neste caso, nesta contagem que nós estamos fazendo, né, nesta contagem, tirando, ele sobram quantas pessoas até você? 1, 2, 3. Então, em relação ao teu bisavô, né, você é consanguíneo na linha reta ascendente de terceiro grau. 1, 2, 3. E então quer dizer que em relação ao teu trisavô, né, é a linha reta ascendente de quarto grau. E desta mesma forma se conta também em relação à tua descendência. Entre você e o teu filho, você é o tronco. Tirando você, sobra apenas o filho. Então, primeiro grau, né, na linha reta da consanguinidade descendente. Então, se o teu filho é o primeiro grau, o teu neto é o segundo grau e o teu bisneto é o terceiro grau. Na linha colateral, que é esta daqui, né, a linha colateral, que não é nem descendente, e nem ascendente e nem teu descendente, então todos os que não são ascendentes teus ou descendentes estão na linha colateral. Tantos são os graus quanto são as pessoas nas duas linhas juntas, excluído o tronco. Consequentemente, temos entre irmão e irmã, a consanguinidade é de segundo grau, ou seja, contamos o irmão, o pai e a irmã. Então, temos 3 pessoas. E neste caso, tirando o pai, que é o tronco, restam 2 pessoas. Como os irmãos não estão juntos na linha reta em relação aos dois, se diz que estão na linha colateral, ou seja, que caminha ao lado, pois um irmão não descende do outro irmão, mas descendem do mesmo pai, né, ou da mesma mãe. Então, contando aqui entre você e o teu irmão, nós contamos quantas pessoas tem dali até aqui. 1, 2, 3. Tirando o tronco, que neste caso é o pai, nos restam, das 3 pessoas, nos restam apenas 2 pessoas. Então, em relação, né, ao teu irmão, vocês são consanguíneos na linha colateral de segundo grau. 1, 2 pessoas. Tirando o tronco, né? 1, 2 pessoas. Então, vocês são consanguíneos na linha colateral de segundo grau. Entre tio e sobrinha, temos o terceiro grau da linha colateral. Contamos o tio, o avô, o pai e a sobrinha. Temos 4 pessoas e, neste caso, tiramos o avô, que é o tronco. Sobram 3 pessoas, o que nos dá o terceiro grau da linha colateral, pois a sobrinha não descende do tio. E então estão na linha colateral. Então vejam bem aqui. Entre você. Então vejam bem aqui. Em relação a você. Entre tio e sobrinha. Temos aqui o terceiro grau. Vejam bem. Entre você, né, e a tua sobrinha. Né? Entre você e a tua sobrinha. Temos o terceiro grau. Vamos contar quantas pessoas do tio, vamos supor aqui que você é o tio com a tua sobrinha, né? Ou você é a tia com o teu sobrinho.
Então, quantas pessoas nós temos? De você até a tua sobrinha. Veja bem que a tua sobrinha não descende de você, né? A tua sobrinha, ela descende do teu irmão. Então, não de você que é o tio, por isso que ela está na linha colateral. Então, quantas pessoas nós temos? Uma, duas, três, quatro. Quatro pessoas nós temos aqui, até a tua sobrinha. Então, contando estas pessoas, tirando o tronco, quantas pessoas nós temos? Temos uma, duas, três. Ou seja, então aqui nós temos o terceiro grau da consanguinidade na linha colateral. E em relação à tua sobrinha neta, então o quarto grau da linha colateral. Então, nestes casos, o matrimônio até este grau, né, é nulo se não for dada dispensa nesses dois graus. Por exemplo, aqui a sobrinha ou a sobrinha bisneto. Então, neste caso aqui, que seria o quinto grau, já não necessitaria mais de dispensa, porque o matrimônio é um impedimento dirimente somente até o quarto grau, inclusive. Lembrando que até o segundo grau não pode ser dada a dispensa para o matrimônio, no caso da consanguinidade. Porém, no terceiro grau e no quarto grau, esta dispensa pode ser concedida. Entre primos, filhos de irmãos, temos o quarto grau. Contamos o primo, o pai, o avô, o irmão do pai e a prima. Temos 5 pessoas e, neste caso, como o avô é um tronco, o exclui da contagem, o que nos sobram 4 pessoas. E, portanto, temos o quarto grau da consanguinidade na linha colateral. Vamos ver, então. Entre você e o teu primo, ou entre você e entre a tua prima. Que pessoas nós contamos? Você, o teu pai, o teu avô, o teu tio e a tua sobrinha. Então, em relação a você e ao teu primo ou a tua prima, quem está fazendo a ligação? É o teu avô, ele é o tronco comum. Mas vocês dois não descendem, né? Não têm a mesma descendência, porque enquanto você tem a tua descendência a partir do teu pai, a tua prima tem a descendência a partir do teu tio. Então, eles estão formando uma outra linha, uma linha colateral. Então, quantas pessoas nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco. Para a contagem dos graus, nós não contamos o tronco. Então, nos restam quantas pessoas? Uma, duas, três, quatro. Então, em relação ao teu primo, à tua prima irmã, vocês são consanguíneos na linha colateral de quarto grau. Neste quarto grau, se não for dada a dispensa para o matrimônio será nulo. E então, significa que se aqui vocês são no quarto grau, com o teu tio ou a tua tia, são consanguíneos da linha colateral de terceiro grau. Neste caso, também, se o matrimônio não for dada a dispensa, o matrimônio será nulo. Tá? Então, somente neste terceiro e neste quarto grau, tá? Terceiro e quarto grau, pode ser dada a dispensa para o matrimônio, isso na linha colateral, porque na linha reta não existe dispensa em nenhum dos graus da linha reta, seja ascendente ou seja descendente. Curiosidade: relativamente à contagem dos graus, na linha colateral, o novo Código de Direito Canônico abandonou o sistema germânico, introduzido gradualmente na Igreja, provavelmente a partir do século VII, ou ao menos a partir do século VIII, e confirmado definitivamente por Alexandre II, o Papa Alexandre II, em 1065. E então retornou ao sistema romano,
que é seguido pela maioria dos ordenamentos civis e pelas igrejas, então, orientais. Na linha reta, os graus do sistema romano e germânico, então, eles coincidem. Então, somente para que vocês entendam como é que se faz, né, a contagem nos graus, nas linhas e nos graus. Então, nós temos duas linhas, a linha reta, né, que em relação a você, esta linha reta, ela é ou ascendente, ou seja, aqueles de quem você veio, ou descendentes, que é daqueles que descendem de você. E fora, então, estes ascendentes e estes descendentes, todos os teus outros consanguíneos, eles estão na tua linha colateral, porque não fazem parte desta mesma descendência ou desta mesma ascendência, porém terão sempre um tronco comum que em algum momento este tronco ele cruza na tua linha reta ascendente, né? Ou às vezes também descendente. Então, esta foi a nossa aula de hoje, em que nós estudamos o impedimento dirimente de consanguinidade do cano 1091.